Sejam todos bem-vindos. Feliz sábado a você, meu amigo, minha amiga que está aí na sua casa, acompanhando essa transmissão ao vivo aqui, direto da Igreja Central de Cascavel. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe que acontecer aqui e aí dentro da sua casa. Nesse momento nós queremos convidar a presença de você a fechar os seus olhos e vamos pedir a presença divina. Deus amado, como é agradável viver nesse momento que o Senhor separou para a adoração. É um dia de sábado, é um dia que o Senhor estabeleceu para estarmos em comunhão contigo. E obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos nesse momento, como família, no aconchego do lar. E aqui, Senhor, podemos parar um pouquinho, estudar a sua palavra, revisar conceitos importantes que estudamos durante a semana e rogamos, Pai, que nos acompanhe nesse instante. Que tudo que acontecer aqui seja para o seu louvor. Cada hino cantado, cada mensagem falada, seja para exaltar o seu santo e eterno nome. É o que nós rogamos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche em mim, se ache só ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Bom dia, pessoal. Um feliz sábado a todos. Nós estamos iniciando aí mais um culto de escola, um culto em uma escola sabatina. E também estendo meu bom dia e feliz sábado a todos que estão aqui atrás na organização. Para quem está aí acompanhando de casa, não tem noção de quanto envolve uma organização de uma live para a transmissão de um culto, né? Então, feliz sábado a todos aqui que estão presentes e feliz sábado a você que está aí na sua casa, está no seu sofá, está sentado numa cadeira, está assistindo na varanda da sua casa, mais uma escola sabatina. E nós tivemos uma linda mensagem musical aí feita pela Bianca para começar o nosso momento aqui de escola sabatina. E para quem não sabe o que é a escola sabatina, eu vou fazer uma breve explicação, se a senhora e senhorita me permitir. A escola sabatina é uma desse livro. Então, a cada trimestre nós estudamos um tema, né? Então, no trimestre passado nós estudamos o livro de Daniel e hoje, nesse trimestre, no atual trimestre, nós estamos estudando a respeito das Escrituras Sagradas e como ela pode transformar um ser humano. E eu estou aqui com duas pessoas muito especiais que vão me ajudar na explanação do tema da lição 3. Primeiro eu começo pela Sara, porque nos bastidores aqui ela disse que não está mais jovem e tudo mais, que não, já passou essa idade e tudo mais, mas eu digo para a Sara, fique tranquila, Sara, você é jovem ainda e tô enchendo tua bola, Sara. Bom, você está me devendo muito já com essa fato de eu estar enchendo tua bola aqui já. Você é uma pessoa jovem, muito mais jovem que muitos jovens, saiba isso, Sara. E então se apresente aí para a galera e depois a Alice faz a apresentação dela. Eu confesso que esse é um bom dia igreja diferente. A gente normalmente vem aqui na frente, fala com toda a congregação, mas é um pouquinho mais distante, mas é muito bom ter vocês aí. A gente está acompanhando aqui quem está chegando. Vi alguns irmãos bem conhecidos da igreja, a Thaisa, o Joselito, tem o Marcelo, tem também a Rosana, enfim, tem vários, a Gisley. É muito bom poder ver esses irmãos aqui, poder saber que a gente está longe, mas a gente está conectado e falando do amor do nosso Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos à live, quem está aqui na igreja também, um feliz sábado a todos. Hoje a gente comentava sobre jovem, porque o conflito da lição é exatamente sobre isso, né? Eu já sou casada, tenho filhos, eles são mais novos, mas a gente falava exatamente dos conflitos que a gente tem em relação à Bíblia, às Escrituras, né? O que os jovens acabam pensando. Então, por isso, a explanação do Michel, mas é muito, muito importante a gente estar todo sábado assim, conectados, independente aí da nossa idade, né? É isso aí, Alice, por favor. Bom dia a todo mundo, feliz sábado. Que bom que mesmo distantes a gente consegue estar aí se reunindo, cada um na sua casa, para que a gente possa revisar, como o Michel disse, né? Não é a primeira vez que a gente vai estar falando sobre isso, porque todo mundo já estudou em casa, então vamos revisar aí o que a gente estudou. Esse tema dessa semana está bem interessante, gostei bastante. Então, é isso. Já complementando, a Alice participa da diretoria dos jovens e a Sara, ela, acho que lá por volta de 2070, ela vai participar ainda da diretoria dos Desbravadores. Quem conhece a Sara sabe como ela tem essa paixão pelo clube. E muito bem colocado, Alice, em relação à lição. Aqui nos bastidores tem dois pastores e eu acredito que eles vão assinar embaixo o que eu vou falar. A escola sabatina, no sábado, ela não serve para estudar tudo a lição. Ela serve para recapitular os principais pontos. O estudo da lição da escola sabatina vai ser lá na tua casa, lá no teu quarto. Não sei, meninas, se vocês concordam comigo, mas a lição de escola sabatina, aqui, ela é como se fosse uma celebração do momento que nós estudamos a escola sabatina lá na nossa casa. Estudou a parte de sábado, de domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí no sábado vem aqui recapitular os principais pontos. E é isso que a gente vai fazer aqui em um breve momento. Tanto é que
a gente não consegue aprofundar tanto por conta do tempo. Nas escolas sabatinas usuais que nós temos quando a igreja está lotada, se Deus quiser vamos ter em breve momentos como esse novamente, a gente percebe que o pessoal quer colocar tudo e infelizmente não consegue vencer. Então pense, você que é professor de escola sabatina, faça resumos e depois com a tua classe comente sobre esses tópicos principais. E é o que a gente vai buscar fazer aqui, né meninas? Então vamos começar aí na lição de número 3. A gente vai falar sobre a visão das Escrituras por Jesus e pelos apóstolos, né? E vamos começar falando um pouquinho aí sobre a transformação, a iluminação divina que a gente tem que dar prioridade para depois as demais coisas serem acrescentadas. Quem quer? A gente estava conversando até anteriormente que a grande dúvida aqui, a grande questão dessa lição é a veracidade da Bíblia, né? Assim, como que a gente sabe que a Bíblia é verídica? Como que a gente sabe se os apóstolos foram inspirados ou não, né? Então, a primeira questão a gente puxou um pouquinho para nós. Quem é cristão de berço ou então quem se torna depois, a gente ouve muitas histórias da Bíblia como elas sendo histórias, não como contos de fada, obviamente, mas parece que para nós elas têm o mesmo significado, né? Quando você cresce e só ouve aquelas histórias como sendo histórias e não as aprofunda em estudo, em conhecimento, elas passam a ser histórias, né? E aí a gente cresce, entra na faculdade, passa por tantos filósofos, por tanta coisa, e a gente começa a acreditar que aquilo é real. Não é mais um relato, não é uma escritura inspirada, é só mais um relato, né? Essa é a grande dúvida que vai gerando na juventude. E a lição vem respondendo exatamente isso. Como que a gente pode ter certeza que a Bíblia, mesmo escrita durante tantos anos, por tantos autores diferentes, como a gente pode ter certeza que ela é real, que ela foi inspirada por Deus, que ela é a palavra de Deus? Ali escrita por homens, ok, mas ela é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica preso nas histórias, né? Sabe as histórias, e tem gente que viveu na igreja por tantos anos e só sabe contar as histórias que aprendeu quando era criança. E eu já me deparei com situações que, por exemplo, eu sou adventista de berço, sempre ouvi as histórias da Bíblia, mas chegou momentos em que eu estava, por exemplo, em missões, Missão Caleb, estava fazendo estudo bíblico, a pessoa pergunta uma coisa e eu... Vixe, não sei responder por quê, porque a gente não estuda a Bíblia, né? Então, a gente tem que também saber usar as histórias da Bíblia em cada tempo. O que servia para mim as histórias quando eu era criança, hoje eu também tenho que saber relacionar a minha vida de hoje, né? Exatamente. Até ontem, com a minha família, nós estávamos assistindo um sermão do Rodrigo Silva, e ele contou uma anedota lá, que chegou um pastor numa igreja e ele ia começar a pastorear aquela igreja. E ele chegou para os membros e escolheu crianças para fazer algumas perguntas. Daí ele chegou numa criancinha e perguntou para ela: Ei, você sabe quem foi responsável por derrubar os muros de Jericó? Aí a criancinha falou: não, pastor, não fui eu. Aí ele olhou assim: mas peraí, tem alguma coisa errada. E fez essa mesma pergunta para outras duas crianças, e as duas crianças responderam da mesma maneira: não fui eu. Chegou na professora dos juvenis e perguntou: professora, quem derrubou os muros de Jericó? Olha, eu tenho certeza que aqueles dois ali não foram, mas aquele ali foi, porque ele é mais arteiro. Então é uma historiazinha assim para dar uma cutucada em nós, sabe? Tipo, é necessário estudar a Bíblia como um todo, é necessário conhecer as histórias e, acima de tudo, é necessário a gente entender a transformação que essas histórias podem fazer nossas vidas. Não ser apenas uma historiazinha para a gente lidar dela como se fosse um conto de fadas, porque, infelizmente, é isso que acontece hoje em dia, né? Então, as escrituras, desde o início da vida de uma criança, já tem que ser tratada de uma forma diferente. Já tem que colocar essa criança num cenário, num contexto que ela está tratando com uma história sagrada, de um livro sagrado, de um livro inspirado por Deus. E que quanto mais a gente cresce, mais a gente aprofunda nessas histórias e começa a entender os contextos, o porquê de cada uma dessas histórias, o que elas nos ensinam, mas principalmente por que elas foram ditas naquele momento. Porque a Bíblia tem muito isso. Ela tem o contexto e algumas falas de Cristo, algumas falas
dos apóstolos, né, dos profetas, elas são daquele contexto. Então, é importante a gente entender o contexto histórico. Quando a gente cresce, a gente vai tendo essa oportunidade de entender como vivia aquele povo, como era a história deles, o contexto em que eles viviam, exatamente para a gente conseguir ir mais a fundo na profundidade dessas histórias, que elas não são contos, elas são verídicas de pessoas reais, da grande manifestação do poder de Deus em todas essas histórias. Isso que é muito importante que a gente saiba e consiga trazer, né? Porque é aí que a gente comprova que a Bíblia é algo real. O próprio Jesus falava isso, né? Ele ensinava para as pessoas. Ele falava das histórias que aconteceram e falava, isso realmente aconteceu. Ele não falava como um conto de fadas, né? Ele contava e falava, ó, isso aqui realmente aconteceu. O que a gente tem que pensar hoje, o que falta um pouco na gente, né? A gente conta as histórias, mas muitas vezes sem meio acreditar que aquilo realmente aconteceu. Agora, puxando um pouquinho para a lição, a gente consegue puxar lá no... Como que a gente consegue comprovar? Como a Bíblia se comprova, né? Quando a gente trabalha ali o estudo de domingo, segunda, até terça, a gente vem falando como Jesus comprovou a Bíblia. Quando Jesus chega, uma das grandes... dos grandes pensamentos hoje em dia é que quando Jesus chega, ele veio para abolir o Antigo Testamento. Revogar, né? Revogar, abolir. E a partir de agora seria um novo testamento, uma nova vida com Jesus, aquilo tudo tinha passado e eram meras histórias. E quando Jesus chega, a primeira parte que fala aqui é quando Jesus foi tentado no deserto. Então, ele estava no deserto, ele foi tentado, e as 3 vezes que ele foi tentado, ele não disse por ele, né? Quando o inimigo fala ali, você está com fome, você está 40 dias no deserto, então pega essas pedras e coma. E então ele poderia ter feito isso, obviamente poderia, ele teria poder para isso, teria. Mas primeiro que ele estava obedecendo uma ordem, né, que não era uma ordem que ele deveria obedecer, e segundo que foi um momento muito propício para ele citar as Escrituras. Então ele cita naquele momento, nem só de pão viverá o homem. E nas próximas 2 tentações, ele novamente cita a Escritura. Então, em todos os momentos que a gente vê aqui na lição e que a gente pode acompanhar estudando a Bíblia, todas as vezes que Jesus teve a oportunidade de citar, essa que eu falei estava em Mateus 4, mas todas as vezes Jesus cita a Escritura. Uma grande pergunta é aqui, quando Jesus veio, e lá em Mateus 5,17, vem falando sobre a parte que Jesus disse dos 2 mandamentos principais, né? E quando ele fala isso, a gente às vezes é tomado a crer que só existem esses 2 mandamentos. Isso é real? Então, a partir do momento que Jesus veio, então agora eu só preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, e eu esqueço os 10 mandamentos, eu esqueço a tábua dos 10 mandamentos, aquilo que foi falado para Moisés, eu esqueço isso é real? A gente tem que ter um contato muito com Deus, uma comunhão com Deus para poder explicar para as outras pessoas que acreditam que Jesus veio para revogar a lei. Mas quando a gente faz uma análise bem lógica do texto bíblico e sistemático, né, pega todos os textos e faz com que esses textos se conversem, a gente percebe que essa lei ela não foi revogada mesmo, E o que acontece na realidade é Jesus trazendo um resumo para o ser humano parar de errar, né? Porque a gente percebe que os 10 mandamentos, as 2 tábuas, já foi uma maneira de fazer com que o ser humano parasse de fazer coisa errada. Então Deus já simplificou lá com as 2 tábuas. Mas mesmo assim acontecem erros, aí vem Jesus e simplifica ainda mais. E ainda assim a gente continua errando, né, Alice? Então, essas 2 leis, na verdade, elas mostram a essência de todas as outras. Perfeito. E as outras, na verdade, acabam sendo uma consequência. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo também, o resto das leis vai ser uma consequência. Você não matar o outro, não roubar, enfim, é tudo uma consequência. E continuando aí nessa questão de Jesus falar, o próprio Jesus citava muito o Antigo Testamento, né? Que as pessoas falam, o Antigo Testamento não vale mais e tal. Tem até aquela história que está lá em Lucas 24, onde tem 2 discípulos, era domingo de Páscoa, e aí Jesus aparece para eles estão caminhando, indo para Emaús, e aí Jesus aparece para eles, e eles falam, você não está sabendo o que está acontecendo? Os discípulos falam. Ele fala, o que está acontecendo? É porque Jesus morreu, não sei o quê. Então, eles não reconhecem Jesus. E aí, Jesus chega para eles e fala assim,
No versículo 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então, quando ele disse assim, como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Daí, Jesus fala assim, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, o que Jesus faz? Ele faz um resumão para os discípulos, falando de todos os profetas, de tudo que os profetas já tinham profetizado sobre a vinda do Messias e a morte dele. E então, Jesus cita, não só nesse momento, mas em outros momentos também, o Antigo Testamento, para comprovar que realmente toda a Escritura ela é válida até hoje. E aqui é comprovado que Jesus não usa só um livro, né? Muitas vezes a gente, vamos abrir só em Salmos e ler só Salmos, Provérbios, ler tudo. Não, muito pelo contrário, ele usa todas as Escrituras, todos os profetas. E já, né, indo partindo para o final, né, já o tempo nosso é escasso, e também já reforçando que a lição de Escola Sabatina não serve para a gente aprofundar tudo, mas sim principais pontos. Parte para a segunda pergunta, só para a gente terminar. Então, exatamente. A gente, só contextualizando a história, os discípulos tinham passado com Jesus 3 anos e mesmo assim eles não sabiam, não conseguiam fazer a referência com aquilo que estava escrito, com as profecias. Então, quando Jesus, eles não entenderam por que Jesus teve que morrer. Eles não entendiam isso. Eles não estavam preparados para isso. Quando Jesus aparece para eles, ele fala: discípulos, entendam, eu vim cumprir aquilo que estava escrito, era profético, escrito, feito e está cumprido. Então, a partir de agora, eu volto ao céu e vocês ficam com o Espírito Santo para que vocês falem isso para toda língua e nação e profetizem do que está escrito. E não só do que está escrito agora no Novo Testamento, porque os discípulos passam a escrever, mas principalmente para comprovar aquilo que estava no Velho Testamento, né? Então, aí a minha última pergunta é a questão da Bíblia. Ela se encaixa... Como que a gente encaixa a Bíblia hoje? Né? Qual é o grande... O que a gente faz? A gente consegue olhar a Bíblia hoje como um contexto histórico e ver toda a parte profética? Ou a gente olha a Bíblia de outra maneira? Como que a gente olha a Bíblia hoje em dia? Bom, você quer responder? Não, eu acredito que assim, a partir do momento que a pessoa entende que a Bíblia ela é um objeto de transformação e esse livro ele só vai transformar uma pessoa por meio do Espírito Santo, as outras pessoas já vão se darem conta que você está mexendo com um livro diferente. Tanto é que no ambiente acadêmico, muitas vezes nós nos deparamos com questões que nos deixam com vergonha a respeito de professar determinada fé. Porém, quando isso acontece, é o momento da gente ainda mais se aprofundar no estudo da Bíblia, porque aí nós vamos mostrar para as pessoas que nós estaremos produzindo frutos do Espírito Santo. E isso, não existe melhor testemunho que isso. Esse testemunho pode converter até um ateu. Até um ateu. E essa é a única forma da gente demonstrar um amor para um ateu, porque o ateu ele não tem fé nas Escrituras. Ele não acredita que aquilo ali é um livro que aconteceu de fato. Mas o nosso testemunho, sim, pode fazer com que essas pessoas acreditem que realmente Jesus veio para nos salvar, que Deus existe, que Deus sempre comandou a história da humanidade. Bom, em resumo, a lição vem falando o seguinte: a gente precisa entender que a Bíblia é uma comprovação histórica, ela não são apenas histórias, ela se comprova em todos os dias, ela comprova um fato ao outro. Se fossem pessoas soltas falando citações, elas não se comprovariam dessa maneira. Então, e para que tudo isso? Para que a gente entenda que as profecias, principalmente as do final do tempo, todas as que vieram até agora, elas foram cumpridas. E as próximas que virão também serão cumpridas. Então, é muito importante que nesse momento que a gente tem a oportunidade de estudar a Bíblia, a gente estude, a gente aprofunde, a gente entenda o contexto, a gente não leve a Bíblia de maneira relativa, dizendo assim, eu vou ler aquilo que me conforta nesse momento porque agora eu estou mal. Então, eu vou ler a Bíblia porque eu vou ler só quando que Jesus está comigo, que Jesus me protege, que Jesus cuida. E aquelas partes da Bíblia que não me interessam, eu vou deixar ou eu não vou acreditar nelas. Pelo contrário. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, a gente acredita nela em maneira completa. E, além de ser completa, ela é muito, muito importante para todos nós. Ela não é relativa. Ela é verdadeira do início ao fim. Esse é o resumo. eu acredito que seja esse. Eu vou
pedir para a Alice, né, já me despeço aqui da galera que está nos acompanhando no Facebook e já passo a bola aí para a Alice fazer a oração, um comentário caso ela queira antes de orar. É isso mesmo, acho que a Sara resumiu bem. A gente tem que pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a entender, mas também buscar entender, né? Buscar entender qual foi o contexto, a história, entender o que a pessoa que estava, aquela história, o que ela estava passando, o que ela estava sentindo naquele momento. Isso vai ajudar a gente a interpretar a Bíblia de uma melhor forma. Vamos orar, então? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos, porque mesmo longe podemos estar conectados com as pessoas que estão em casa, para que nós possamos falar um pouquinho mais de Ti. Pedimos que o Senhor possa estar abençoando o restante desse sábado, que o Senhor possa estar enviando o Seu Espírito Santo para que a gente possa entender cada dia mais sobre as Suas Escrituras, para que a gente possa interpretá-las da melhor forma e que assim a gente possa espalhar o Seu amor para as outras pessoas também. Pedimos que o Senhor venha estar no restante dessa programação, com cada pessoa que está em casa também, cuidando da saúde delas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá. Muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei.
Hoje para nós é um dia de festa. Nós teremos aqui o batismo do Darcy e da Márcia. Por isso, meu amigo, seja bem-vindo aqui nesse encontro e não saia da transmissão, porque nós estamos aqui, na verdade, nos preparando para viver nesse lugar onde a Bibi acabou de cantar. Um novo lar, um lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós. E não existe forma melhor do que estudando a palavra de Deus para nos prepararmos para viver nesse lugar. Portanto, meu amigo, eu convido você, nesse momento, a fugir das distrações que possam acontecer aí na sua casa. É verdade que você está assistindo no seu celular, em algum momento pode entrar uma mensagem no WhatsApp aí, pode chamar a sua atenção, e o seu desejo é sair para responder. Vamos combinar uma coisa? Separe meia hora agora do seu tempo, para nós estarmos conectados na palavra de Deus. Fuja de qualquer chamamento que venha até você. Esteja conectado unicamente na palavra de Deus, e que nós sejamos alimentados pela mesma nesse instante. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, nesse momento nós queremos nos alimentar do pão da vida. Queremos abrir a sua palavra e pedir que o Senhor venha falar diretamente ao nosso coração. É o que nós suplicamos, ó Pai, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Você está familiarizado com a mensagem mais poderosa de Jesus? Talvez você tenha visto isto lá no WhatsApp da igreja, talvez você tenha visto essa pergunta ontem lá publicado no Face da igreja. Você está familiarizado com a mensagem mais poderosa de Jesus? Em algum momento, ao você se deparar com essa frase, talvez tenha perguntado: que mensagem é esta? Como pode perguntar ou questionar algo semelhante? Se olhando para Jesus, eu vejo que em Jesus há uma vida de poder. Todas as mensagens de Jesus moviam multidões. Ao Jesus falar, cegos voltavam a enxergar. Quando Jesus fazia um sermão, pessoas tinham a vida transformada. Como assim? Mensagem mais poderosa de Jesus. Será que é possível nós encontrarmos isso na Bíblia? Será que nós podemos encontrar essa informação na Bíblia, que Jesus tinha sim uma mensagem muito poderosa? Meu amigo, só para que você comece a pensar, eu quero que você lembre das últimas palavras de Jesus aqui nessa terra. Você sabe que as últimas palavras de alguém é dito somente o que é de maior importância. Imagine que alguém está para entrar numa mesa cirúrgica e sabe do seu alto risco de morrer naquela cirurgia. Ao chamar a família, o que você falaria? O que essa pessoa normalmente diz momentos antes de uma cirurgia de uma complexidade tal? As últimas palavras são muito importantes. O que Jesus falou em Atos capítulo 1, 8 foi o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Jesus falou de poder. Jesus falou que existia algo muito maior, existia uma coisa poderosa por acontecer, e os discípulos precisavam receber o Espírito Santo de Deus. Uma vida tomada de poder. Mas você está familiarizado com essa mensagem? Receber o poder, receber o Espírito Santo de Deus, isso soa familiar ao seu ouvido? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, ser familiar é uma coisa que eu preciso desejar e buscar intensamente. Eu gostaria que você acompanhasse esse texto na Bíblia, o texto de Zacarias, no capítulo 4, verso 6. O livro de Zacarias, no capítulo 4, o verso 6, mostra como que a busca pelo Espírito Santo pode ser familiar. Olha o que está escrito aqui nesse texto. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor
dos exércitos. Significa que tudo que você buscar, não por forças, não por violência, mas ao buscar o Espírito Santo de Deus, irá encontrar. E sabe quem diz isso? Sabe quem dá essa promessa? É o próprio Pai que está declarando: vai receber, vai receber. Hoje eu estou convicto que os maiores problemas que talvez nós enfrentemos na nossa vida particular, dentro da nossa casa, ou até mesmo como igreja, ou quem sabe como sociedade, sabe o que é? É a falta do Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, em primeiro lugar. Às vezes os problemas estão acontecendo dentro da minha casa, porque eu estou longe do Espírito Santo de Deus, eu estou tão longe de os frutos do Espírito ser mostrados na minha vida, que eu ergo a minha voz, eu brigo, eu arrumo confusões desnecessárias, porque o Espírito Santo de Deus não está agindo na minha vida. E sim o meu eu, o meu gosto, a minha vontade, como eu quero que os meus filhos se comportem. E assim vai uma série de problemas. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi um comunicado lá no condomínio onde eu moro. E lá diz assim: não é permitido nesse condomínio violências familiares, agressões físicas e outras coisas mais que podem estar acontecendo dentro de vários lares. A ponto deles declararem assim: nossos funcionários estão autorizados a chamar a polícia. Não é permitido. Você já parou para pensar o número de agressões que começaram nesses últimos dias? Por pessoas não conseguirem mais conviver com aqueles que são da sua própria casa. Sabe o que é isso, meu amigo? Isso é a falta do Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, porque se eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho amor, eu tenho paciência, eu tenho bondade, eu tenho mansidão. Eu estou convicto que os maiores problemas que nós enfrentamos aqui como igreja local é porque não estamos tendo o Espírito Santo agindo na sua totalidade. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre nós, receberemos esse poder. 2 autores da nossa igreja, primeiro eu cito Leroy Fromm, onde ele diz assim: estou convencido de que a falta do Espírito Santo é o nosso pior problema. Outro autor que eu cito, mais conhecido, Dwight Nelson. Dwight Nelson diz assim: nossa igreja tem exaustivamente desenvolvido formatos admiráveis, planos e programas, mas se não admitirmos a nossa falência espiritual, a falta do Espírito Santo, como algo que tem prejudicado muito dos nossos ministérios e líderes, nunca seremos capazes de sair do nosso cristianismo formal. A falta do Espírito Santo significa falta de poder, falta de condições para podermos avançar. Diante disso, nós precisamos buscar a Deus diariamente, nós precisamos clamar para que o Espírito Santo esteja tomando a nossa vida por completo. E eu convido você agora a abrir em Lucas 11, verso 13, porque aqui nesse verso é um chamado de Deus para nós, para que busquemos o Espírito Santo de Deus. Lucas 11, o verso 13. Veja só o chamado. Aqui diz: ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Será que eu estou familiarizado o suficiente com essa mensagem, a ponto de todos os dias eu oro por isso? Será que todos os dias eu tenho dobrado os meus joelhos, eu tenho me encurvado perante Deus e clamado: ó Deus, mande a mim o Espírito Santo prometido? Eu quero avançar, eu quero ir avante, eu preciso de poder, sem o Senhor nada sou, eu preciso que esse Espírito revista a minha família, a minha vida, a nossa igreja. Nós temos que avançar, mas nós não podemos avançar sem o seu poder. Será que eu estou familiarizado a ponto de clamar insistentemente pedindo: ó Senhor, mande o teu Santo Espírito para mim?
Em que contexto está esse verso? Eu convido você a dar uma olhadinha aí no início do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Nós vemos que aqui existem 3 situações, 3 questões que estão sendo abordadas por Jesus. Dos versos 1 até o verso 4 aparece a oração do Senhor, uma repetição do Pai Nosso que nós encontramos no livro de Mateus também. Nós temos a parábola de um amigo que chega à meia-noite insistentemente na casa de outro. E nós temos aqui um terceiro ponto, que é o contínuo clamor pelo Espírito Santo, a partir do verso 9 até o verso 13. Nós temos aqui, então, essa situação. Dos versos 1 ao 4, a oração. Da oração eu destaco 2 pontos. Você conhece bem a oração do Pai Nosso. Mas eu destaco, dentro desse contexto, a frase: venha o teu reino. Venha o teu reino. Eu preciso do reino de Deus na minha vida. Observem que vai chegar no clímax, quando o Espírito Santo está sendo oferecido para nós, para realmente termos esse agente de poder na nossa vida. A terceira pessoa da divindade. Mas aqui no Pai Nosso começa: venha o teu reino. A segunda frase que eu destaco nessa oração é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou o pão cotidiano do dia a dia me forneça agora. Por que isso? Por que já nessa oração está registrado: o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Se nós continuarmos agora na sequência, nós encontramos a segunda divisão desse texto, quando aparece a parábola do amigo importuno. O que acontece? Nós estamos aqui dos versos 5 até o verso 8 agora, e aqui nós não vamos ler, mas você depois pode gastar um pouquinho de tempo lendo alguns detalhes dessa parábola. Um amigo que recebe um outro amigo na sua casa, ele não tem o que oferecer para aquela pessoa que está o visitando, e ele lembra que ele tem um amigo ali perto, e ele à meia-noite vai até a casa desse outro amigo, e ele diz: você pode me emprestar 3 pães? 3 pães. Eu só preciso de 3. Você me empresta os 3 pães? O amigo já está deitado, e ele diz: não me importune, eu já estou deitado, os meus filhos também estão, vá embora. E ele continua insistentemente. Por favor, eu preciso de 3 pães. Amigo, eu recebi um outro na minha casa, eu preciso da sua ajuda. Você pode, por favor, levantar? Você pode, por favor, me emprestar os 3 pães? O verso 8 diz: digo-vos, se não se levantar para dar-lhes, porque é seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Sabe qual é o foco desse texto que nós estamos vendo aqui? Muita gente tenta entender essa última parte quando diz: foi importuno, ficou ali insistindo. Sabe qual é o foco? O foco é quando ele diz para o seu amigo: eu não tenho nada. Eu não tenho pão. Eu não tenho como resolver o problema. Eu estou buscando você porque eu não posso. Eu não tenho condições. É uma construção de ideias aqui. Venha o teu reino. O pão nos dá hoje, porque eu não tenho. E agora, nessa parábola, o amigo está pedindo socorro, porque ele não tem condições. Mas ele se torna assim, insistente, e ele clama, e ele pede, ele reage, ele suplica, até que ele recebe o que ele está pedindo. Aí então chegamos no clímax, quando nós encontramos dos versos 9 até o 13 a seguinte situação. Leia aí na sua Bíblia comigo, 9 a 13 de Lucas 11. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, batei e buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se lhe pedirem pão, lhe dará pedra?
para o seu filho? Ou se o filho pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se o teu filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Sabe o que nós encontramos aqui? Nós encontramos uma insistência de Deus em dizendo para nós: busque, bata, peça. O verbo pedir, nesses poucos versos, nós encontramos 6 vezes o verbo pedir. Jesus reformula o verbo e daqui a pouco ele diz 2 vezes: busque, peça, busque. E ainda ele usa mais 2 vezes o verbo bata, bater na porta, buscar, insistir, clamar, pedir. Isso mostra claramente para nós que se eu quero receber o Espírito Santo de Deus, a promessa existe. Se eu quero receber, ficar cheio do Espírito Santo de Deus, Deus está declarando: peça que você vai receber. Aqui Deus não coloca dúvida. Ele diz: o seu amigo pode dizer: eu não vou te atender. Ele pode atender porque ele está sendo atormentado ali pelo seu amigo, insistindo à meia-noite. Mas Deus está dizendo: peça que você vai receber. Aqui não existe dúvida. Venha o seu reino. Eu preciso do pão de cada dia. Eu posso receber esse pão. Eu posso receber Cristo Jesus. Peça que eu recebo. Peça que vai ter. É isso que Deus está dizendo para nós. E Ele se compara aos pais nessa terra. Os pais nessa terra não dariam no lugar de um ovo um escorpião. Mas o Pai Celestial, quando nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, sabe o que nós vamos receber? O Espírito Santo de Deus. O Espírito é o bem mais precioso que existe no universo. É o presente mais maravilhoso que possa existir. É o dom do Espírito é o dom que nos traz junto com Ele todos os outros dons. Quem fornece os dons? Não é o Espírito Santo de Deus? Mas o próprio Espírito já é um dom, porque ele é um presente enviado por Cristo Jesus. É muito poderoso, é muito maravilhoso. Só que uma coisa maravilhosa, a gente não insiste para alguém receber. Se eu tenho algo valioso nas minhas mãos, imagine que esse microfone fosse de ouro. Custaria uma fortuna, correto? E eu chegasse na sua casa e dissesse: esse microfone é de ouro, você aceita? Você pensaria 2 vezes em pegar esse microfone? Será que eu precisaria insistir? Me permita mudar um pouquinho a minha forma de apresentar essa questão, sobre apresentar um presente valioso. Você acha que uma loja colocaria em liquidação um presente valioso como um microfone de ouro? Você acha que teria que ficar ali derrubando o preço e jogando? Há quem busque, há quem queira, há quem almeje e há quem vai pagar o preço. Isso significa que o Espírito Santo ele não está em liquidação, ele não vai cair na vida daquele que está fazendo por menos, daquele que leva a vida assim, na sua própria vontade, do seu próprio jeito, e ainda acha que o Espírito Santo vai cair sobre ele. Não, não é assim. O Espírito Santo não é liquidado por Deus. Sabe quem recebe? A palavra de Deus é muito clara. Quem tem anseio por Deus, quem tem sede de Deus, este recebe. Lá em João capítulo 7, verso 37, diz assim: quem tem sede, se alguém tem sede, venha. Sabe quem recebe o Espírito Santo de Deus? É quem tem confiança plena em Deus. Lá em João capítulo 7, no verso 38, diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Isso é confiança plena.
Quem recebe o Espírito Santo de Deus é quem confia 100% em Deus, da maneira como está escrito nas Escrituras. Sabe quem recebe o Espírito Santo de Deus? Quem se entrega completamente, este recebe. Lá em Romanos 12, verso 1, diz: colocando toda a nossa vida à disposição de Deus. Aqueles que se colocam à disposição de Deus, eu estou à sua disposição, Senhor, pode me usar. Esse recebe o Espírito Santo de Deus. Sabe quem mais recebe? Aquele que desiste do seu próprio caminho. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, mas eu quero o Espírito de Deus. Este recebe. Lá em Atos 2,38, falando sobre este, é dito assim: arrependam-se e cada um de vós seja batizado. No momento que eu aceito Jesus e eu tomo uma decisão ao lado do batismo, o batismo nas águas é quando eu estou dizendo: eu abro mão da minha vida, mas eu quero viver ao lado do Espírito Santo de Deus. Este recebe. Sabe quem recebe o Espírito Santo de Deus? É aquele que não planeja nada errado, ele não tem prazer no erro e não fica planejando os seus erros. Lá no Salmo 66, 18 é dito assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas para Deus me ouvir, o meu clamor, o meu desejo, eu não posso estar acalentando o pecado no meu coração. Se eu sei que uma coisa está errada na minha vida, eu não posso ficar passando a mão em cima desse erro. Eu preciso sim entregar isso nas mãos de Deus, para que eu receba o Espírito Santo de Deus, e não ficar planejando fazer aquilo que está errado. Sabe quem recebe o Espírito Santo de Deus? É aquele que admite a nossa grande necessidade, este recebe. É a minha necessidade. Eu dependo desse Espírito, então eu recebo. Nós acabamos de ver aquele rapaz que disse: eu não tenho nada. Em Lucas 11:6, eu não tenho nada para oferecer. Sabe quem recebe o Espírito Santo de Deus? Aquele que pede continuamente. Nós vimos dos versos 9 até o 13, quem insistentemente pede, este recebe. Você está familiarizado com isso? Você tem dobrado os joelhos junto com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Família, vamos buscar o Espírito Santo de Deus. Vamos deixar o reino de Deus reinar em nosso meio, habitar em nossa casa. Vamos permitir as nossas atitudes ser um reflexo do Espírito Santo em nós. Vamos esvaziar do nosso eu e pedir que o Espírito Santo complete, esteja cheio do Espírito. O Espírito Santo é uma fonte de vida plena. É uma fonte de vida plena. E nós podemos buscar. Lá em João, capítulo 7, 37 a 39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o verso 39, lá de João 7, é dito: ele estava se referindo ao Espírito. Meu amigo, você prestou atenção que esse texto de João 7 disse para nós? Se eu tiver o Espírito de Deus, vai fluir do meu interior rios de água viva. A minha casa não vai ser um lugar tenebroso para habitar. A minha casa vai ser um lugar de prazer para eu morar. Se o Espírito Santo está ali dentro, eu não vou precisar me enfiar no trabalho para fugir do meu lar, para fugir da minha esposa, para fugir dos meus filhos. Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho prazer em habitar do lado daqueles que também têm o Espírito Santo de Deus. E se por acaso eles não têm, eu permito ser um instrumento de Deus, para que o Espírito alcance a vida desse também. Rios de água viva fluindo. Esse é o plano de Deus para a nossa vida, e é isso que nós estamos fazendo aqui. A nossa maior necessidade hoje como igreja, a nossa maior necessidade hoje como indivíduos, como
pessoas que almejam o lar celestial, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ter planos, nós podemos ter uma série de estratégias, nós podemos ter um monte de ferramentas, um monte de aparelhos, são importantes para nós, mas, meu amigo, se o Espírito Santo não estiver presente, tudo em vão. É a nossa maior necessidade. Sabe como era na vida de Jesus? Sabe qual era a relação entre o Espírito e Jesus? O Espírito Santo e Cristo, me permita recordar a você. Jesus foi o nosso grande e maior exemplo a ser seguido. Desde o ventre materno. Sabe por quem Jesus foi gerado? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com Mateus 1, verso 18. Quando Jesus foi batizado, esse texto está em Lucas capítulo 3, 22. Quando Jesus foi batizado, sabe quem veio sobre ele? O Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Ele estava para começar o seu ministério. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele não começa o seu ministério sem o Espírito Santo de Deus. Sabe por que não? Porque o seu ministério seria em vão sem o Espírito de Deus. Jesus sabia disso, ele buscou, ele se preparou, ele foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele foi para o deserto junto com o Espírito Santo de Deus. Ele teve vitória contra o mal por causa do Espírito Santo de Deus, quem o capacitava dia após dia. O ministério de Cristo, ele buscava o Espírito Santo de Deus continuamente. Olha o que está escrito aqui nesse texto que Ellen White escreveu em 21 de novembro de 1895. Olha o que está escrito nesse texto. Manhã após manhã, ele, Jesus, se comunicava com o seu Pai do céu, recebendo dele, do Pai do céu, diariamente, um novo batismo do Espírito Santo. Olha aqui as três pessoas da divindade. Jesus, durante o seu ministério, manhã após manhã, dia após dia, todo início de ministério diário, Jesus ia para o Pai em oração, ele clamava ao Pai, e sabe o que ele recebia? O batismo diário do Espírito Santo de Deus. Esse era o ministério de Cristo, junto com o Espírito. Se Jesus precisava do Espírito Santo, e eu? E você? Ah, meu amigo, muito mais nós do que o próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo para mim e para você hoje pode ser comparado como o vento. Sem o ar, o nosso pulmão para. Nós podemos viver alguns dias sem alimento, mas quanto tempo nós conseguimos viver sem o ar? O Espírito Santo distante da nossa vida gera morte, gera destruição. Mas o Espírito Santo nos fortalece, nos alimenta para continuarmos, para avançarmos. Sabe o que Paulo nos orienta? Os seus escritos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Éfeso. Aqui no livro de Éfeso, no capítulo 1, verso 13, existem algumas orientações do apóstolo Paulo a nós. O verso 13 do capítulo 1, Paulo deixa claro quando recebemos o Espírito. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, observe isso, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Atenção! Quando eu estudo a Bíblia, quando eu estudo a palavra, eu tenho contato com a palavra, quando eu
creio na palavra, naquele momento, sabe o que eu estou recebendo? O Espírito Santo de Deus. No momento em que eu sou batizado por uma crença que eu recebi da palavra, sabe o que eu recebo no meu batismo? O Espírito Santo de Deus, como Jesus recebeu no dia quando ele foi batizado. Jesus creu, Jesus se entregou e ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Mas ainda no capítulo 3 de Efésios, Paulo nos orienta aqui, nos versos 16 e 17. 3, 16 e 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem. O que diz aí na sua Bíblia? Na minha diz assim: no homem interior. O seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém? Observe que o Espírito eu não recebo no batismo e é ponto final. A partir dali, é continuamente o Espírito Santo comigo. Não, de acordo com os ensinos de Paulo, eu preciso receber o Espírito de Deus no homem interior. Isso é uma busca contínua, diária, insistente. Se for necessário, até de maneira de ficar importunizando. Eu quero, eu preciso, eu desejo. Vamos receber, se nós entendemos que nós não somos nada e que Deus está à disposição para nos conceder no nosso interior o pleno Espírito Santo de Deus. No capítulo 4, versículo 30, há um conselho do apóstolo Paulo: não entristeça o Espírito de Deus. Significa que eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Ele pode se retirar da minha vida. Como? O verso 31 diz que na amargura, na cólera, na ira, na contenda, eu posso ter um afastamento do Espírito Santo de Deus, e ele pode se retirar de maneira triste. Mas no capítulo 5, verso 18 de Efésios, capítulo 5, verso 18, diz assim, ó. A segunda parte do verso diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como eu posso ficar cheio do Espírito? O Senhor Jesus disse para nós, em Atos, no capítulo 1, que o Espírito Santo iria vir sobre nós, ele iria descer sobre nós. Mas o Senhor Jesus nos ajuda a entender claramente o que isso significa. Quando eu aceito a Cristo, e eu aceito o batismo, de acordo com o exemplo de Jesus, eu preciso ir para um lugar onde tenha muita água, um lugar que esteja cheio de água. E aí então, num lugar repleto de água, transbordando de água, eu sou sepultado. Eu morro para a minha vida de pecado. É uma entrega, eu não quero continuar pecando. Eu não quero continuar fazendo o que é mal. Eu não quero planejar os meus erros. Então eu me entrego, eu sou batizado num lugar repleto de água. Está cheio de água. E ali eu recebo o batismo das águas. Mas como ser batizado no Espírito Santo? Para ser batizado no Espírito Santo eu preciso estar cheio também. Não cheio do meu próprio eu, não cheio das minhas próprias perspectivas, não cheio dos meus próprios planos, não cheio da minha própria vontade, mas eu preciso estar cheio do Espírito prometido por Cristo Jesus nas suas últimas palavras antes de subir ao céu. O Espírito é prometido. Eu, como pai,
No momento que a minha filha diz: papai, eu estou com fome, eu tenho alegria de preparar ali, da minha própria maneira, preparar uma mesa, colocar ali um pão, colocar ali um patê saboroso, fazer um suco de laranja para ela, preparar com os mínimos detalhes, com muito carinho. Filhinha, está aqui, ó. É da maneira simples que o papai sabe, mas o papai está entregando o melhor que pode te dar. Coma, se alimente, pode comer, receba a minha entrega. A minha entrega de pai está sendo recebida por ela. Agora imagine o Pai dos céus, imagine Deus no céu. Se nós que somos maus sabemos e fazemos isso para os nossos filhos, imagine Deus no céu, olhando para você, de joelho dobrado, com a sua família, clamando: Senhor, eu me rendo. Aqui em casa a gente se rende, nós nos rendemos aos seus pés, porque nós não queremos continuar da forma como está. Nós precisamos estar cheios desse Espírito, nós precisamos estar cheios do poder, nós precisamos do teu Santo Espírito. Peça que você vai receber, clame que você vai encontrar, bata que vai ser aberta essa porta. O Espírito Santo de Deus vai chegar na sua vida, vai tomar conta do seu ser, vai tomar conta da sua casa. E o Espírito Santo de Deus fará verdadeiros milagres em todos nós. A Bianca vai cantar. É um convite de Deus para você se entregar. É um convite para você se render. Fique bem à vontade. Se você estiver deitado na sua cama e quiser continuar deitado, não tem problema. Se você estiver no sofá da sua sala, ótimo, está tudo muito bem. Mas no momento em que o Espírito Santo tocar no seu coração com esse hino, no momento em que você responder a mensagem estudada pela palavra de Deus nesse momento, o que você quiser fazer, faça. Se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre. Se você quiser erguer as mãos aos céus, erga as mãos aos céus, mas não deixe de dizer: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu quero ser cheio do teu Santo Espírito. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
O Darcy e a Márcia, nesse momento, estão dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu aceito. Esse plano é para mim. Eu não posso continuar seguindo a minha vida. Eu não posso continuar planejando caminhos maus. Mas eu me rendo. Eu me coloco diante dos seus pés. Quando vocês estão aqui dentro desse tanque batismal, vocês estão declarando diante do universo que a vida de vocês é de Cristo Jesus e que vocês querem o Espírito Santo de Deus para que conduza a sua vida todos os dias. Há uma necessidade de buscar esse Espírito diariamente. E assim é o convite de Deus para vocês. Amém? Eu tenho 3 perguntas para fazer para vocês dois. Vocês acreditam que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor da vida de vocês? Sim. Amém. Vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e nesse livro estão todos os ensinamentos necessários para a sua salvação e é desejo vocês seguirem conforme a Bíblia orienta? Sim. Amém. É desejo de vocês nessa manhã serem batizados como Cristo Jesus foi nas águas, assim selando um compromisso de ser fiel a Deus todos os dias da sua vida? Sim. Amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por essa decisão. Nós louvamos a Deus por essa entrega. Darcy, o céu está em festa nesse momento e nós aqui também estamos festejando essa vitória de Cristo Jesus. E para que se cumpra aquilo que o Senhor Jesus pediu para nós, e seguindo a sua demonstração de fé e a sua declaração de fé, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Da mesma maneira, Márcia, que momento especial esse, você juntamente com seu esposo, declarando diante dos anjos de Deus, diante do universo, diante dessa comunidade. A nossa igreja hoje está vazia aqui. Existem uma meia dúzia de pessoas aqui dentro nessa igreja hoje, mas existe uma multidão que está acompanhando, não só nas transmissões, mas no mundo espiritual há uma multidão de anjos visitando esse lugar aqui nesse momento, comemorando a decisão que vocês tomaram, amém? E como ministro do Evangelho, seguindo a ordem deixada pelo Mestre, para o perdão dos seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém? Que momento esse! Que incrível saber que o Espírito Santo de Deus está agindo. O mundo para, a quarentena nos deixa isolados, mas ninguém segura o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está se movendo agora. Ele tem liberdade para entrar na sua casa. Ele tem liberdade para tocar no seu coração.
E se você permitir, meu amado, Ele vai ter uma imensa alegria de preencher a sua casa, de preencher o seu ser, de preencher a sua família, de preencher essa igreja. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Sejam bem-vindos à família de Deus. Meu amigo, seja bem-vindo ao reino de Deus. Que o pão de cada dia não falte dentro da nossa casa. Que o Espírito em nenhum momento venha faltar dentro do nosso lar. Que você assim busque, que você assim se entregue e clame que vai receber. Amém? Que Deus nos abençoe sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Senhor, entregamos nas suas mãos cada uma dessas pessoas. Cada um desses que estão tomando uma decisão ao seu lado. Por favor, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu que seja uma realidade na vida de todos nós, é o que nós suplicamos por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, batismo é sempre um evento emocionante. Deus age independente de qualquer evento no mundo. Deus continua agindo, o Espírito Santo continua pairando sobre todos nós. O culto hoje foi pura bênção e nós esperamos que o Espírito Santo também tenha ocupado o seu coração. Nós temos pouquíssimos recados para dar. Um deles é que nós teremos amanhã à noite o início de uma programação evangelística. Quem vai dirigir a palavra vai ser o pastor Marcelo, importado diretamente da República do Ceará para nós aqui, né? Se ele estivesse lá, ele ia dizer que ele é um pastor arretado, né? Então, amanhã começa uma programação muito especial. Nós estaremos transmitindo essa programação e pedimos que você, de alguma forma, compartilhe isso com seus amigos. Há muita gente perto de você que espera ansiosamente ouvir de Deus. E talvez você seja o instrumento que vai levar essa palavra. Nós vamos ter batismo amanhã também, hein? Então a festa de hoje será renovada amanhã. Deus seja louvado por isso. E há um pedido muito especial para vocês, todos que estão nos assistindo. Nós estamos com o nosso canal no YouTube, que muito em breve se tornará o canal oficial de transmissão da Igreja Adventista Central de Cascavel. Nós já alcançamos o número de membros inscritos necessários, mas precisamos que vocês esparramem essa outra forma de comunicação da igreja. O nosso YouTube é IASD Central de Cascavel. Procure o YouTube lá, todos os programas, todas as programações da igreja estão lá já. Este culto de hoje, até o final do dia, já estará baixado no YouTube. E muito em breve nós passaremos a fazer os nossos ao vivos exclusivamente pelo YouTube, ok? Então, por favor, como trabalho evangelístico, no YouTube procure IASD Central de Cascavel e se inscreva. Demora 10 segundinhos e não custa nem um centavo, mas pode valer uma salvação e uma garantia de vida eterna para muita gente que está nos assistindo. Deus te abençoe, temos horário marcado amanhã, 20 horas, por este mesmo canal. Até lá.